Olá! Sabe, nesse mundo que parece que foi feito para roubar nossa atenção, a gente vai mergulhar hoje em 5 técnicas que são simples, mas olha, são super poderosas para melhorar o nosso foco. A ideia aqui é dar uma virada de chave na nossa capacidade de se concentrar e, claro, de fazer as coisas acontecerem. Essa frase, cara, ela resume tudo, né? A gente vive num bombardeio de notificação, de alerta, de interrupção, e nesse cenário, conseguir se concentrar de verdade já não é mais só um diferencial, é literalmente um superpoder. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje: como desenvolver esse poder. Beleza, e o nosso roteiro é esse aqui. Primeiro a gente vai entender por que o foco é o superpoder do foco. Depois partimos para os ganhos imediatos, mente e ambiente. Em seguida, mergulhamos nos ajustes mais profundos, corpo e ferramentas. Passamos pelo hábito matinal essencial e, para fechar, vamos do conhecimento à ação. Ok, vamos lá. Pensa só. Ter a capacidade de se concentrar de verdade, sabe? Aquele foco profundo, é o que faz a gente conseguir produzir mais em menos tempo e com uma qualidade, assim, muito, mas muito superior. A diferença é gritante, né? Não é só entregar um relatório, é criar um documento que realmente convence. Não é só ensaiar uma música, é tocar com a alma. O foco é o que separa o trabalho mediano daquele que é, uau, excepcional. Beleza. Agora vamos para a parte boa. As vitórias rápidas. São 2 mudanças bem simples que dá para aplicar, tipo, hoje mesmo, e que já trazem um resultado quase que imediato. Sabe, é perfeito para dar aquele gás inicial, aquela motivação para a gente seguir em frente com os outros ajustes. Ah, essa pergunta vale ouro, não é mesmo? Fala sério, quem nunca ficou ali, empurrando com a barriga aquela tarefa importante, sentindo aquele peso nas costas? Pois é, acontece que existe um truquezinho mental, um jeito de driblar essa resistência do nosso cérebro para simplesmente começar. Porque, vamos combinar, começar é sempre a parte mais chata, mais difícil. E a resposta para isso é a tal da regra dos 2 minutos. E olha, a simplicidade dela é que é genial. Funciona assim. Primeiro, você identifica aquela tarefa que está sendo evitada, certo? Agora, esquece a tarefa inteira, o tamanho dela. O compromisso é trabalhar naquilo por só 2 minutinhos. Só isso. Por exemplo, precisa escrever um texto. Se comprometa a escrever só o título e a primeira frase. Precisa arrumar o quarto? O combinado é guardar uma única coisa que está fora do lugar. E o mais legal é que o terceiro passo, o impulso, ele quase sempre acontece naturalmente. Sabe por quê? Porque uma vez que a gente quebra a inércia, a gente entra no embalo. E quando vê, já passou muito daqueles 2 minutos iniciais. Agora, para um pouco e olha esse número: 70%. É isso mesmo. Estudos de produtividade mostram que dá para reduzir as distrações em até 70% só otimizando o nosso ambiente. Cara, é muita coisa. É a prova de que o lugar onde a gente trabalha, onde a gente estuda, tem um impacto gigantesco na nossa cabeça. E aqui a gente vê essa diferença de um jeito bem claro. De um lado, o que a gente pode chamar de um ambiente sabotador. O celular apitando toda hora, a mesa bagunçada, o barulho, um caos. Do outro lado, o ambiente que joga a nosso favor, o ambiente aliado. Celular no silencioso e longe da vista, a mesa limpa só com o necessário e um momento de silêncio. Acredite, transformar o nosso espaço de um sabotador para um aliado é uma das coisas mais poderosas e rápidas que a gente pode fazer pelo nosso foco. Beleza. Com essas vitórias rápidas no bolso, agora a gente vai um pouco mais fundo. Vamos falar de ajustes que criam uma base mais sólida para o foco, sabe? Um foco que dura o dia todo. E para isso, a gente precisa olhar para 2 coisas: o combustível que a gente põe no nosso corpo e como a gente lida com as ferramentas digitais. Pode parecer óbvio, mas às vezes a gente esquece. O que a gente come tem um impacto direto na nossa concentração. Não é só sobre saúde do corpo, não. A nutrição é o combustível para nossa mente. É o que dá clareza mental, energia e aquela capacidade de se manter focado o dia inteiro. E não precisa virar um expert em nutrição, não. Os princípios são bem simples, na verdade. Primeiro, se manter hidratado o dia todo. Beber água, sabe? Depois, buscar um equilíbrio entre proteínas, gorduras boas e carboidratos complexos. Tentar fugir daqueles picos de açúcar que dão uma energia rápida, mas depois derrubam a gente. E, se possível, incluir alimentos que são amigos do cérebro, como nozes, frutas vermelhas, peixes com ômega 3. São coisinhas pequenas que fazem uma diferença enorme. E a tecnologia, hein? Ela é uma faca de 2 gumes. Pode ser a nossa pior inimiga com aquele mar de notificações e o scroll infinito que destrói nossa atenção, ou
ela pode ser a nossa melhor amiga. Pensa bem, existem aplicativos de foco que bloqueiam as distrações, dá para agendar blocos de trabalho focado, a mesma ferramenta se transforma completamente. A diferença, no fim das contas, não está no celular ou no computador, mas na intenção que a gente coloca no uso deles. Bom, a gente está chegando na dica final e essa aqui, olha, é especial. Não é só mais um item na lista, não. Pensa nela como se fosse a peça principal, sabe? O alicerce que sustenta todo o resto. É o hábito que amarra tudo e constrói a base para um dia realmente produtivo e com clareza. A gente está falando da rotina matinal de 10 minutos. É isso mesmo, só 10 minutos. É uma prática bem curtinha, mas super intencional, com um objetivo bem claro: ajustar nossa mente e o nosso corpo para o dia que está começando. O segredo dela não é o tempo que leva, mas a consistência, fazer todo santo dia. E aqui tem um exemplo de como pode ser essa rotina. 2 minutinhos de respiração consciente, só para acalmar a mente. Depois, 3 minutos para planejar as 3 coisas mais importantes do dia. Isso já dá uma clareza incrível. Aí, mais 2 minutos para se visualizar concluindo essas tarefas com sucesso, para dar aquele ânimo. E para fechar, 3 minutos para beber um copo d'água e dar uma espreguiçada, sabe? Acordar o corpo. Mas olha, isso é só um modelo, tá? A ideia é adaptar. Criar um ritual de 10 minutos que funcione para cada um. Bom, e agora a gente chega na parte que realmente importa. Porque, né, saber de tudo isso e não fazer nada, não adianta. Conhecimento sem ação é só informação guardada. Então agora a gente vai ver como pegar tudo isso que a gente conversou e transformar em resultado de verdade. E, tão importante quanto, como saber se está funcionando. Mas por que é tão importante medir o progresso? Simples, porque aquilo que a gente mede, a gente consegue melhorar. Acompanhar a evolução mantém a motivação lá em cima e mostra direitinho o que está dando certo. Assim, fica fácil ajustar o que for preciso. Dá para, por exemplo, cronometrar o tempo de foco sem distração, anotar quantas sessões de trabalho profundo foram feitas na semana, ou até mesmo ter um diário para registrar como foi a sensação de produtividade no final do dia. E para começar agora, já, o plano é super simples, feito para não pesar. Passo 1. Escolha só uma dica. Uma só, de tudo que a gente viu aqui. Aquela que pareceu mais fácil ou mais interessante. Passo 2. Aplique essa dica nas próximas 24 horas. Passo 3. Só observe a diferença. E amanhã, se a confiança bater, aí sim adicione uma segunda dica. É assim que funciona. A mudança de verdade vem de passinhos pequenos e consistentes. E para fechar, fica aqui essa provocação. As ferramentas estão na mesa. A capacidade de se concentrar de verdade, como a gente viu, é um superpoder que pode destravar um potencial enorme. Então a pergunta que fica no ar é: o que vai ser construído com esse superpoder?